Boa noite, eu, Thiago, o Heitor, o Matheus e o Túlio vamos estar apresentando nosso projeto integrador, que no caso é o Previcolo. Essa é a página de login, é uma página bem minimalista, mas direto ao ponto, para que qualquer população possa usar, qualquer pessoa consiga usar. É, Mantém em mente que os campos que tiverem asterisco, eles são obrigatórios, então não vai conseguir para a próxima página, a não ser que seja preenchido. Tem a opção de CPF, sem, esse é a maneira de login. Não possui uma conta, tem a opção de cadastrar, obviamente, e esquecer sua senha, tá ali também. Essa é a página do cadastro. A pessoa vai se cadastrar usando o nome, CPF, e-mail, nascimento. E o Matheus vai tá preenchendo para poder mostrar na prática. E tem a opção de voltar lá para a tela de entrar, caso você já tenha uma conta. Ali na página, na parte do CEP, fica deixada até uma engenhosidade que a gente teve de usar a API do IBGE. Ali, se você preencher o seu CEP, ele já vai preencher boa parte do sistema de endereço automaticamente usando essa API. Finalizado o seu cadastro, você vai ser redirecionado de novo para a página de login, onde você vai poder usar os mesmos dados. Esses dados ficam todos salvos no banco de dados. Depois vai ser explicado e mostrado sobre. Agora na parte, esse aqui é o profissional, é o pacientes desktop, esse é o site. Agora essa parte da interatividade dentro já do site fica com o meu amigo Heitor. Certo? Muito obrigado aí, colega Thiago. Bom, nessa parte aqui, a gente já tem de cara uma área para você realizar um novo agendamento. Você tem o campo de preencher todos os estados brasileiros, você tem o campus do município já com uma API integrada, você já tem as unidades já que estão armazenadas no nosso banco de dados, certinho. Você tem a opção de horários, onde você tem vários horários para você colocar. Uma vez que você faz o agendamento, ele já vai ficar no canto barra lateral com as informações do dia, do horário que você fez, o dia e a localização também, qual foi a UBS que você utilizou, né? Então, caso aí, essa foi a UBS do Leste Universitário e essa outra foi a UBS do Samambaia. E ela também tem a opção de você cancelar, porque como é um exame futuro, você pode cancelar, enfim. Você também consegue acessar o seu perfil e no seu perfil você consegue obter as informações que você preencheu, as informações obrigatórias que você preencheu na área de cadastro. Obviamente tem informações que não estão preenchidas, mas você consegue encontrar aqui seu nome, seu CPF, enfim. E há a opção também de você fazer uma edição. Você também consegue ir na aba de histórico de exames, através daquele ícone do meio. Lá você tem os históricos de todas as suas consultas e os exames que você vai fazer ao longo da sua vida, ao longo da sua vida adulta. Você pode consultar exames que foram já feitos, como é que foram os resultados, como se você foi prejudicado, se você teve algum problema, enfim, dados assim envolvendo a sua vida da saúde. Agora a gente vai partir para a análise da página dos profissionais. E para análise da página dos profissionais, eu deixo a cargo o meu colega Túlio para falar um pouco sobre isso. Ela tem um acesso restrito, nem todos, ou seja, que somente os profissionais da UBS poderão ter acesso. A forma de login dela é feita pelo CPF e a senha. A senha é do próprio profissional de saúde. E caso é, ele esqueça a senha, é possível recuperar ela. Ao entrar na página do profissional, é possível cadastrar o, é, encontrar o perfil do paciente pelo CPF e pelo cartão SUS. Ao você inserir o CPF e o cartão SUS, o profissional da saúde pode fazer o agendamento do paciente. Aqui também é usado a API do IBGE, então o site dispara um request
e assim as unidades federativas e o município são mostrados de maneira mais restrita. Então, você pode colocar a unidade federativa, o município, qual a UBS que será feito e agendar. Você também pode observar o histórico de consultas do paciente. Então, é possível fazer um controle e um acompanhamento melhor do histórico de saúde e a evolução do quadro da paciente. Também, quando você clica em detalhes, você consegue observar o perfil do paciente. Então, o gestor da saúde, o profissional, o enfermeiro, médico, consegue estar levantando aí informações mais sobre o paciente, que ali é sobre a paciente que está atendendo. Agora a parte do back-end com o meu colega Matheus. Agora eu vou apresentar um pouco do nosso back-end. E ele foi realizado todo em Go. Só fechar esses arquivos aqui. Tá? Fluxo mais contínuo. Assim que nós abrimos o arquivo, nós podemos utilizar um README. O que o nosso README aborda? Primeiro, um geral de toda a nossa API, explicando com o que ela foi construída, explicando as tecnologias utilizadas e as justificativas para essas utilizações. Aqui nós também explicamos como executar o projeto, todos os comandos para clonar, o que deve ser definido no arquivo de variáveis de ambiente, como rodar o banco de dados após configuração, como instalar todas as dependências ou como realizar as migrações necessárias para o banco de dados, como de fato executar a API. Aqui nós temos a definição de alguns arquivos que devem ser configurados, que é o compose.yaml e o .env. O nosso .env ele tem nosso segredo JWT, vai ser definido mais à frente. O nosso compose.yaml, ele define contrato com Docker, com banco de dados. E entrando nesse mérito, nosso banco de dados está sendo todo rodado no Docker. Por qual motivo isso ocorre? Para que seja completamente isolado do nosso sistema, para que não haja conflito com dependência de sistemas que pode ocorrer, e também por segurança. E continuando na nossa documentação, temos diversos points aqui dos possíveis retornos. Por exemplo, de cadastro de paciente, login, cadastro de check-up, buscar check-ups de um paciente, cadastro de anamnese, cadastro de exame clínico, histórico de exames, busca perfil do paciente logado, busca de paciente por CPF do cartão SUS, cadastro de profissional, cadastro de unidade, buscar unidades por unidade federativa e unidade por ID. E aqui nós temos algumas observações, como todos os nossos retornos são em JSON. É impossível, por exemplo, nós termos um retorno em XML ou HTML, por exemplo, ou mesmo em plain text. E também os nossos endpoints que são autenticados, como por exemplo buscar unidades por ID, eles requerem um header token, e nada mais é do que um JWT, um JSON Web Token. Partindo aqui para o nosso arquivo main.go, ele primeiro define o contrato do nosso servidor HTTP, como por exemplo tempo máximo de leitura, tempo máximo ocioso. Esse tempo máximo ocioso é muito importante para reaproveitar conexões. Por exemplo, eu acabei de fazer um login como paciente. No momento que eu for buscar os meus exames, eu não vou criar uma conexão nova, eu vou reaproveitar, para não ficar aquele monte de conexão inativa, ou então até mesmo ficar abrindo e fechando conexão toda hora. É muito interessante. E aqui nós temos a nossa conexão com dados, aquele que é
basicamente executado no Docker. Aí nós podemos verificar que todas as nossas renders não estão aqui no nosso arquivo local. Ela está lá com o arquivo API. Bem, aqui nosso arquivo API define todas as nossas middlewares, as nossas rotas públicas e rotas protegidas. Primeiro, quais middlewares nós utilizamos? Middlewares padrões e a nossa tecnologia que estamos utilizando, é basicamente nosso framework relativamente bem robusto para Go. E middleware importante, middleware que define o contrato do course, como por exemplo, quais são os nossos permitidos, nesse caso localhost 30.0 e 30.01, porque nós estamos em desenvolvimento, mas nós temos domínio comprado, então poderíamos colocar aqui. E métodos permitidos, alguns headers permitidos, esse é de longe o mais importante de todos, é o de autorização, e também a tempo máximo de aproveitamento, que é para que não sejam estabelecidas novas conexões, mas sim reaproveitadas. Nesse caso, minutos, porque isso aqui é medido em segundos. Aqui nós temos as nossas rotas públicas, que eu creio que devem ser as únicas rotas não autenticadas, que é para cadastrar um novo usuário, no caso paciente, e cadastrar e fazer login. Todo o resto é autenticado. Como vocês podem ver, todas essas coisas aqui utilizam da middleware JWT. O que é o nosso JWT? JSON Web Token. Para que ele serve? Para nós garantirmos que o usuário realmente é nosso. E não estão tentando entrar no nosso sistema sem ter um usuário. E o nosso JWT é gerado só e somente login. Como vocês podem ver, gerado bem, cadê? Bem aqui, nosso generic JWT. O que tem aqui? De onde que ele vem? Ele vem do jwt.go. Nosso jwt.go, nosso jwt em si só leva ID do usuário, o cargo dele, no caso se ele é operador de sistema, se ele é profissional, se ele é paciente, e a expiração. No nosso caso, 9 horas. E nós temos toda a nossa lógica da middleware, que é para verificar a nossa assinatura, nossa JWT Secret, que é aquela que eu havia dito, a mesma que veio com o token. Por que é muito importante isso? E garante que esse token não foi gerado por uma pessoa para tentar fazer uma invasão do sistema de forma maliciosa. Por isso, o secret está no arquivo .env, arquivo de variáveis. Somente a máquina tem acesso a esse. Ele não sai dessa, como ele não vai sair do servidor em que foi hospedada essa API. Voltando ao nosso JWT, nós temos outra função muito importante, é para decodificar todos esses dados que são enviados e o cargo do mesmo. Voltando ao nosso arquivo de API, na parte de cadastro, nós partes importantes. Essa aqui é presente em todos. A Query SQL, ela serve para fazer as inserções e operações de dados. Temos uma parte para o hash da senha. Nossa senha propriamente de dados, assim como vocês podem ver aqui. Não armazenamos propriamente dados, mas hash com decrypt.
vocês podem ver, tem Decrypt Generate from Password. Decrypt é uma criptografia muito forte, é quebrada. Aí surge uma nova questão. Se ela é muito forte, como é que eu vou dizer no login que a senha que o usuário é a mesma senha que eu tenho armazenada no banco de dados? No banco de dados eu não tenho hash da senha. Uma coisa muito importante no backup é, se eu fizer hash com a senha novo, fazer o hash da mesma senha, hashes não serão iguais. Mas é aí que vem o pulo do gato. O Bcrypt, ele nos proporciona própria para isso. Ele recebe um array de bytes, tem a senha também como array. A partir disso, ele não consegue verificar a igualdade do hash, mas sim a equivalência. Ele realmente será igual, ele terá a equivalência dele. O hash pode equivaler ao, mas não é igual. Aqui, todos as nossas handles, as que nós utilizamos para executar os endpoints, são várias aqui, mas um padrão que você pode notar em todas elas é que elas são order function. São funções que retornam. Qual que é? Por que que foi necessário fazer isso? Porque toda função aqui, ou pelo menos a maioria, precisa acessar o banco de dados. Ou seja, nós precisamos de acessar o banco de dados. Mas em contrapartida, ela precisa, de certa forma, uma função que tenha um writer e uma request. No caso, a writer serve para dar a resposta de volta para o usuário. Por isso que foi necessário utilizar a função, porque foi necessário retornar uma função aqui nos endpoints, mas nós precisamos não para retornar uma função, basicamente, porque nós precisamos passar o banco de dados. Agora, falando um pouco sobre organização de coisas em bancos de dados propriamente ditos. Bom, nós buscamos adotar uma abordagem ao paradigma de orientação a objetos. Por que eu digo similar? Porque o Go não é uma linguagem orientada a objetos. Como vocês podem ver, nós temos uma pasta aqui à esquerda chamada Models. O que ela define? Ela define o que cada objeto deve conter, como por exemplo, o objeto de paciente. Ele contém todos estes campos aqui, que são os campos funcionais obrigatórios. O objeto que tentasse passar por paciente, mas não cumprir essas obrigatoriedades, não será passado. Pode ser verificado bem na qualquer função, como por exemplo, cadastro. É utilizada essa função do pacote JSON, que é para decodificar a request, que é a requisição do usuário, no formato do usuário. Aqui eu passo um ponteiro o usuário, que o usuário é o tipo de usuário é o paciente que está dentro da pasta model. Vale para todas as nossas requests aqui, desde idade, profissional, agendamento de consulta e por aí vai. Agora, entrando na questão do banco de dados, o banco de dados é gerenciado pelo pacote Migrate. Por que que é importante utilizar esse pacote? Para que nós consigamos versionar o nosso banco de dados. Nós não perdemos feito em cada versão, mas eu não digo os dados em si, da estrutura organizacional do banco de dados. A primeira tabela criada foi a de paciente, a de profissionais. Por aí vai, como vocês podem ver aqui. Foram 6 versões do nosso banco de dados. O que são essas migrações? Elas são as que definem como criar as nossas tabelas.
E como vocês podem ver, cada tabela, eles vêm aos pares. Cada SQL vem aos pares. Vem sempre um up e down. O up serve para criar nosso, nossa tabela nos dados. O down serve para excluir. Agora, podemos partir para a visualização do nosso banco de dados. Aqui, nosso banco de dados tem as 7 tabelas, mas nós temos 6 migrações. Nós temos uma tabela intrusa aqui. Qual é ela? Schema Migration. Essa aqui é só uma tabela de referência para o nosso pacote. Ela serve para dizer em qual versão dos dados ele está limpo ou sujo. Se está limpo ou sujo. A última migração foi bem sucedida ou não. Se ela não foi bem sucedida, não. Voltar a migração, corrigir e executá-la novamente. Agora, partindo para os dados. Nossa tabela de pacientes, todos estes dados, como foi demonstrado, esse foi o último usuário que nós criamos na demonstração do nosso cartão SUS F, mas nós formos lá no nosso chamado está ela criptada, um hash da senha, ela não está exposta e tem a role do usuário. Voltando, a nossa segunda tabela foi a nossa de profissionais. Aqui nós temos um profissional cadastrado no momento. E, mais uma vez, a nossa senha está aí, encriptada. Outra tabela muito importante é a tabela de unidades. Ela, campus ID, cidade federativa, município, nome e CNES. Uma coisa importante aqui é que com as tabelas isoladas, nós podemos evitar redundância de dados. Como, por exemplo, aqui na nossa tabela de checkup. A nossa tabela de checkup, ela não leva todos os dados do paciente, menos todos os dados da unidade. O que a nossa tabela de checkup tem? Nosso ID, tem o ID do paciente, o ID da unidade, data que foi agendado, quando foi agendado, o momento em que foi realizado um agendamento e a última vez que foi alterado esse agendamento. Caso vão coincidir, porque não temos nenhuma alteração. Aqui, para evitar redundância, utilizamos as chaves primárias da tabela de unidade de paciente como chaves estrangeiras aqui. Por quê? Porque quando eu consultar a tabela de agendamento, eu vou também consultar a tabela de paciente e a tabela de unidades para verificar esses dados que lá estão armazenados. Por quê? Para evitar redundância de dados, para evitar que o nosso banco de dados armazene alguns dados 2, 3, 4 vezes e, por tabela, diminuir o espaço que o nosso banco de dados ocupa. Diminuição de espaço significa diminuição de armazenamento e, por tabela, diminuição de custos. E, no mais, este é o nosso trabalho. E é um